tudo bem? Eu sou a Luverk e vim hoje para a segunda aula de colorimetria. Então, primeiro de tudo, vocês já sabem, né? Sigam aí no canal para dar aquela ajuda. E agora a gente já vai entrar no assunto, no conteúdo, sem enrolação. Então, hoje a gente vai falar de cores frias e cores quentes. Subtom frio e subtom quente. Então, a gente tem aí na tela círculo cromático, cores frias, cores quentes, tá? O que a gente pode falar a respeito das cores frias e das cores quentes? A gente sempre tem que pensar na combinação no momento que vai fazer uma composição. Por exemplo, eu vou fazer uma maquiagem laranja. Laranja, como vocês podem ver no círculo cromático, está na parte das cores quentes. Então, eu vou trabalhar com uma sombra laranja, uma sombra para fazer acabamento, provavelmente um marrom mais quente. Se eu for utilizar as cores neutras, lembra que a gente falou? Eu vou utilizar preto e branco sem problema algum, né? Mas se eu for utilizar, por exemplo, na maquiagem como um todo, tá? Eu vou utilizar um glitter pro dourado, eu vou utilizar um iluminador champanhe ou mais dourado, mais bronze. Eu não vou ir pro lado do prata com laranja, né? Pode ficar até bonita a maquiagem, mas vai parecer que algo não fecha. Então a gente tem que pensar no combo completo para maquiagem, tá? Vou dar mais exemplos. Vamos supor que eu vou fazer um olho verde, tá? Junto com esse olho verde eu posso utilizar cinza, que é uma cor que esfuma bem, que fica um frio bonito. Por exemplo, eu posso fazer um olho verde, cinza, preto, pode ter nuances de prata, ou de champanhe, mais pro prata também. Eu vou utilizar um iluminador mais pro prata ou mais pro champanhe também. O blush, possivelmente eu vou utilizar mais rosado, tá? Já que eu tô trabalhando dentro de uma paleta de cores frias. Mas assim, pensem que como tudo na maquiagem não tem certo e não tem errado, né? Então não é uma regra que se aplica a todos. Exemplo, a pessoa tem um subtom de pele fria, tá? Vou colocar uma fotinha aqui, alguém com subtom de pele frio para vocês entenderem. Aí eu pego e simplesmente deixo a pessoa mais fria ainda. Então é nesse sentido que não é uma regra que vale para tudo, compreendam, tá? A pessoa tá toda fria, eu vou lá e coloco tudo frio e a pessoa parece que tá necrosada ali, por exemplo, um contorno, né? Então às vezes eu vou vir com um blush um pouquinho mais quente, um blush pêssego para quebrar um pouquinho essa frieza, né? Assim funciona também com os tons quentes. Vamos supor que a pessoa tem um subtom que deixa ela bem amarelada mesmo. Daqui a pouco eu vou utilizar um blush rosa para quebrar toda essa coisa mais amarela dela. Então, em relação às combinações, a gente já falou ali, né? Análoga, monocromática, complementar, triádica, a gente falou sobre essas combinações no primeiro vídeo. Mas no momento que a gente for pensar no combo, a gente tem que pensar combo cores frias e combo cores quentes. Não que eu não possa combinar, tá? Mas eu tenho que pensar assim. Não adianta eu querer usar deixa eu dar um exemplo. Eu posso fazer uma combinação de cor laranja e cor azul por serem cores complementares, mas eu vou ter que ter toda uma transição para conseguir utilizar as duas cores na mesma maquiagem. Eu não vou conseguir esfumar, por exemplo, laranja com azul. Não sei se deu para captar a ideia. Eu gosto de pensar sempre isso em relação a blush, a iluminador e a glitter também. Já falei isso, né? Mas é importante frisar. Batom, mesma coisa. Eu tô com os olhos mais alaranjados. Se eu utilizasse um batom nude rosado, vocês acham que ia ficar bem? Não ia ficar tão legal, né? Porque não ia ficar tão harmônico. Então, embora seja lindo o batom nude rosado, nesse caso não ia combinar. Não ia haver uma harmonia, né? Uma combinação harmônica, né? Nesse caso. Então, sobre subtom, tá? A gente tem subtom oliva, subtom frio e subtom quente. Não vou entrar aqui no subtom oliva, tá? Que é mais difícil, subtom oliva e subtom neutro. Eu vou falar dos subtons principais, que é o que a gente, dominando esses dois subtons, a gente consegue atender grande parte ou todas as clientes, tá? Subtom oliva é algo bem peculiar
que dá uma variada aí. Isso a gente pode entrar mais a fundo. Quem faz curso VIP comigo, a gente fala disso. Mas aqui a gente vai falar de subtom frio e subtom quente, que são os dois principais, tá? E subtom neutro, tá? Vamos falar também. Subtom neutro, uma pessoa que tem pontos de subtom frio e pontos de subtom quente. O que é subtom frio? Pessoa com fundo de pele rosada. O que é subtom quente? Pessoa com fundo de pele amarelada, tá? Não tem nada que ver com rosácea ou coisa assim. A gente tem alguns truquezinhos para descobrir se a pessoa tem subtom quente ou frio, tá? A gente pode usar, por exemplo, um pedacinho de tecido prata para colocar perto da pessoa, se reflete, ela tem o subtom frio. Se tu coloca o dourado e reflete, ela tem o subtom quente. Agora, se eu coloco os dois refletem, ela tem subtom neutro. Então esse é um dos truques que a gente consegue pra saber. Tem outros truques aí, pessoal que é maquiador sabe, já deve ter visto pela veia, enfim, tem outras formas da gente descobrir qual o subtom da pele. Mas, por que eu tô falando rapidamente desses truques? Porque o que realmente vai importar pra ti que é maquiador iniciante não é pegar o pano e colocar do lado a cada cliente. A gente sabe que na hora da prática, do atendimento, nem sempre a gente tem esse tempo. A gente pode fazer isso em modelos, chama alguém chama modelos, chama tua avó, chama a tua mãe, chama a tua amiga e faz esse reconhecimento com os tecidos para tu pegar mais prática e saber identificar melhor. Mas na cliente, na cadeira, na hora do atendimento, o que tu vai fazer? Se tu tá em dúvida, tu vai testar aqui, ó, aqui no colo, tá? Coloca aqui uma base do tom dela. Tom é claro, médio, escuro. O meu tom, por exemplo, alguns diriam que é claro, tá? Mas é médio, tá? Que tô com bastante luz na cara. Meu tom é médio. Meu tom é médio, tom da minha base, porém o subtom é quente, é amarelado, tá? O subtom da minha pele. Vamos supor então que tu vai pegar duas bases de um tom médio, tá? No meu caso, deixa eu explicar. No meu caso, tu pega duas bases do tom médio, que é o tom da minha pele, né? Claro, médio, escuro, eu tenho tom médio. E eu vou pegar uma base de subtom rosado e uma base de subtom amarelado. Facilmente tu já vai identificar que a rosada não é o meu subtom. Esse é o melhor exercício que tu pode fazer na dúvida. Daqui a pouco, o rosado ficou bem, o amarelado também, então possivelmente essa pessoa tem subtom neutro. Tu pode misturar duas bases, usa um pouquinho de uma, usa um pouquinho de outra, tá? Quando tu tá na dúvida, mistura um pouquinho. Tu pode pegar uma base de subtom amarelado, por exemplo, e colocar um pouquinho de corretivo rosado para dar aquela neutralizada. Se tu achar que puxou muito pro rosa, bota um pouquinho mais de base amarelada, tá? Falei aqui de forma bem superficial, a gente pode aprofundar isso muito, principalmente em prática e em teoria, né? Eu consigo exemplificar melhor em modelo, em aula, mas fica aqui já um pouco dessa abordagem para vocês entenderem um pouco melhor o que é subtom frio, subtom quente e subtom neutro, que é quem tem os dois tons presentes, tá, gente? A gente tem ali algumas variações de subtom oliva, então ele puxa mais para um esverdeado. Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma neutralização de outra forma. A gente tem alguns corretores de cor, né? Tem da Dalla, tem os corretivos da Kryolan, enfim. Mas isso, como eu disse, já é algo um pouco mais específico. Eu tô tentando fazer aqui essa segunda aula de uma forma mais abrangente, falando de colorimetria. Então, se gostou, compartilha aí, tá? Me deixa nos comentários o que mais vocês gostariam de saber a respeito de colorimetria. Qual é a dúvida de vocês? Se é do iluminador, é do batom, é a hora de combinar sombras? Qual é a maior dificuldade de vocês enquanto se fala de colorimetria, tá? Grande beijo, excelente semana para todos!